Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma série de apresentação dos nossos professores do curso de Física aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje a gente está recebendo o professor Marco Naip, que é da área de teoria do nosso curso, e ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele e sobre ele. Professor Marco Naip, muito obrigado por ter aceitado participar aqui da nossa série de apresentações. E é a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo: quem é você aqui na nossa Universidade Federal de Santa Catarina? Bom, primeiro eu que tenho que agradecer a você por participar dessa apresentação. Eu queria parabenizar também a ideia, a iniciativa dessa série de seminários que você está promovendo, né? Com diferentes professores do departamento, de diferentes áreas de pesquisa. E isso realmente é uma coisa bastante importante, bastante útil para os nossos alunos, para eles conhecerem o que é feito aqui no departamento, saberem as diferentes áreas de pesquisa e eles poderem ver qual área que eles se identificam mais, qual área que eles acham mais interessante. E aí, a partir disso, realmente, eles vão poder começar a fazer pesquisa, seja através da iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, isso para os nossos alunos é muito bom, mas também é bom, digamos, para a comunidade externa, por exemplo, para os alunos de escolas de ensino médio que estão pensando em talvez fazer um curso de física e aí vão poder conhecer um pouco melhor o que se faz em física, porque aqui no nosso departamento a gente tem várias áreas que representam realmente as principais áreas da física. E aí o aluno também pode escolher o que realmente ele acha mais interessante. E, bom, de maneira geral, a comunidade, saber o que é feito na universidade, né? O que realmente é a pesquisa física na área de física, né? Bom, então, em termos da minha formação, bom, eu sou físico teórico, trabalho em teorias de campo. Eu fiz a minha graduação na UFRJ, o mestrado eu fiz no CBPF. Lá no CBPF eu trabalhei em teorias supersimétricas. Depois eu fiz o doutorado no Reino Unido, no Imperial College em Londres e na University of Swansea. Lá o meu orientador foi David Olive, o professor David Olive. Ele ganhou a medalha Dirac de 97 e lá eu trabalhei com as chamadas teorias integráveis e soluções topológicas. Depois eu retornei para o Brasil fazendo um pós-doc no CBPF e também na UERJ, e eu continuei trabalhando nessas áreas de soluções topológicas, teorias simétricas, que são áreas realmente que têm bastante interesse atualmente em teorias de campo, tem muitas aplicações. Bom, durante esse período eu também fui membro associado do ICTP, International Center of Theoretical Physics, em Trieste, e depois eu fiz um concurso e vim para cá, para a UFSC. E, bom, desde aí eu estou aqui no departamento. Marco, eu venho chamando bastante atenção nesses vídeos, né, da qualidade que a gente tem dos professores. De novo, né, a gente tem pessoas muito bem qualificadas. Você é um bom exemplo aí, mestrado, doutorado, pós-doutorado, uma qualificação bem grande. Eu estou vendo aqui, você é do Rio de Janeiro, faz parte da nossa população de professores, né, do Rio de Janeiro aqui no nosso departamento. Eu falei com a professora Tatiana, que fez parte dos nossos vídeos também, e a gente tem mais professores também do Rio de Janeiro ainda, né? O Marco, tem de todos os lugares do Brasil, a grande parte dos lugares. Você fez uma apresentação para a gente do teu trabalho, vamos lá para ela? Sim, claro. Bom, então, aqui nessa apresentação, eu vou primeiro dar como eu falei, eu trabalho em teorias de campo,
E eu vou dar uma introdução geral à teoria de campo, física de partículas, depois vou falar mais especificamente do trabalho que a gente tem feito mais recentemente, né? Então, o que são as teorias de campo, né? Então, os nossos alunos, quando eles veem mecânica quântica, eles vêm usando a equação de Schrödinger. Mas essa equação de Schrödinger, ela é uma equação que não é consistente com a relatividade restrita, né? E, digamos, de maneira mais geral, o que a gente chama de teoria de campo é quando nós, ao invés de usar a equação de Schrödinger, a gente substitui por uma equação consistente com a relatividade restrita, como, por exemplo, a equação de Dirac. E aí, nesse caso, a grosso modo, você tem uma teoria quântica de campos, uma teoria que é consistente com a relatividade do Einstein e com a mecânica quântica. Além disso, nessas teorias de campo, você tem, para cada partícula, ela está associada a um campo, sendo que as partículas elas são vibrações localizadas a partir da configuração de energia zero do campo. Então, por exemplo, a gente tem que os fótons são as partículas associadas ao campo eletromagnético. Um conceito que é bastante importante em teorias de campo é o conceito de simetria. Bom, o que são transformações de simetria? As transformações de simetria, elas são transformações que, quando atuam em alguma quantidade, elas não mudam a forma dessa quantidade, desse objeto, né? Então, por exemplo, quando eu faço uma rotação num quadrado de um ângulo que é um múltiplo inteiro de 90 graus, eu volto a ter um quadrado exatamente igual ao quadrado inicial, né? Então, você vê que não mudou a forma do quadrado quando eu faço essa rotação, né? De um múltiplo de 90 graus. Da mesma maneira, por exemplo, as equações da mecânica, como a segunda lei de Newton, né? Se você faz uma rotação no espaço, quer dizer, você está num referencial e muda para um outro referencial através de uma rotação, a segunda lei de Newton é a mesma nos dois referenciais, ela não muda de forma. A soma das forças é igual a MA, né? Então, para as equações da mecânica, as rotações são uma transformação de simetria. De maneira geral, a gente sabe que essas transformações de simetria formam o que se chama de um grupo. E os grupos contínuos, como as rotações, eles podem ser escritos através de matrizes, esse G que eu escrevi aqui, e essas matrizes, elas podem ser escritas dessa forma aqui, como essa exponencial dessa soma, onde esses T's que eu escrevi aqui também são matrizes que são chamados de zeradores. E esses tetas são parâmetros, números, né? E para cada grupo que você tem um número diferente de geradores. Você pode ter para um grupo 3 geradores, 5, 10, 1. Isso depende de cada grupo, né? Então, por exemplo, no caso das rotações que eu falei agora há pouco, rotações no espaço, esses geradores aqui correspondem a você fazer uma rotação em torno de cada diferente eixo, em torno do eixo X, Y e Z, né? E esses tetas correspondem ao ângulo de rotação em torno de cada um dos eixos, né? Então, para rotações no espaço, os elementos desse grupo têm 3 geradores, né? Então, esse é um exemplo bem simples. E, bom, como eu falei, isso aqui vai ser uma coisa que eu vou usar muito. Então, é bom ficar isso em mente, essa ideia de geradores de um grupo, né? Agora, as teorias de campo, elas são usadas em várias diferentes áreas da física, né? Eu aqui, em particular, eu vou me concentrar em física de partículas, aplicação de teoria de campo em física de partículas. E na física de partículas, basicamente, a gente quer estudar as partículas elementares do universo e as interações fundamentais entre essas partículas, né? Então, a gente sabe, as partículas elementares que a gente conhece hoje em dia, a gente tem 6 quarks,
que formam, por exemplo, os prótons, nêutrons, mesons, e tem 6 leptons, que é o caso do elétron, muon, tau e os neutrinos, né? Então, isso aqui são as partículas elementares, todas as partículas elementares que a gente conhece hoje em dia, né? Essas partículas, elas interagem através de 4 interações fundamentais da natureza. Tá? Aqui, eu não vou falar nada sobre gravidade. Gravidade é uma interação um pouco mais complicada, né? Mas, digamos, uma outra interação que as pessoas aprendem até no ensino médio um pouco é o eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo é uma das interações fundamentais da natureza e a gente sabe que, na realidade, o campo elétrico e o campo magnético, numa região do espaço, você pode obter esses campos a partir de quantidades mais fundamentais que esse potencial escalar, que eu chamei de V, e esse A, esse vetor A, que é chamado potencial vetor. E a partir dessas 2 quantidades, eu consigo deduzir, por essas equações, o campo elétrico e o campo magnético, né? Bom, essas quantidades você pode colocar como componentes de um vetor que tem 4 componentes. Isso que eu chamei de A com esse índice μ, né? Esse aqui que é o campo fundamental do eletromagnetismo, esse AμI, e esse campo é o campo que está associado ao fóton, a partícula fóton, né? Outra coisa que a gente sabe é que o eletromagnetismo ele é descrito pelas chamadas equações de Maxwell, as equações de Maxwell que dão a dinâmica para esses campos, campo elétrico e magnético, né? E a gente também conhece, você pode mostrar que essas equações possuem uma simetria, que é chamada simetria U1, né? Agora, as outras interações que a gente conhece na natureza são as interações nuclear fraca e nuclear forte. Essas interações, elas também são descritas por equações que são generalizações da equação de Maxwell, são bem parecidas com as equações de Maxwell, mas essas equações possuem simetrias diferentes, porque são outras interações, né? E também você tem isso aqui que eu chamei WμI, isso aqui são os campos que são análogos àquele campo AμI, que eu falei agora há pouco, para essas interações, mas só que esse campo aqui é uma matriz, né? E essa matriz aqui, ela é escrita como uma combinação daqueles geradores. Eu falei agora há pouco que para cada simetria, as simetrias pode ser escrita em termos de geradores. Então, esse campo aqui, essa matriz, também é escrito como uma combinação desses geradores. E aqui, como coeficiente, você tem campos que variam no espaço e no tempo. Então, para cada gerador, você tem um campo diferente. E para cada um desses campos, que são chamados campos de Gauge, você tem uma partícula de Gauge. Como tem lá o fóton para o eletromagnetismo, você tem partículas que são análogas ao fóton associadas a esses campos, né? E agora, quantas são essas partículas? Quer dizer, você vê aqui, para cada gerador eu tenho um campo e para cada campo eu tenho uma partícula, né? Então, por exemplo, a interação nuclear forte, a gente sabe que ela tem uma simetria que a gente chama SU3. A simetria SU3 tem 8 geradores, isso implica que vão ter 8 campos de Gauge, e, correspondentemente, eu vou ter 8 partículas, chamados gluons, para essa interação, né? A interação nuclear fraca, a simetria, a gente sabe que é a simetria SU2, o grupo SU2 tem 3 geradores, significa que para essa interação tem 3 campos de Gauge, e para cada campo tem uma partícula diferente, que é o W+, W- e Z0. Então, essas são as partículas associadas a essa interação nuclear fraca. E, finalmente, o eletromagnetismo, que eu já falei antes, tem a simetria U1, que tem só um gerador,
e, portanto, só tem um campo, que é aquele AMI, e uma partícula, que é o fóton, né? Então, essas aqui são todas as partículas associadas a essas interações. A outra diferença entre essas interações é que elas têm intensidades, ou que também a gente chama de constante de acoplamento diferente. Então, esse aqui é o valor das intensidades dessas interações. Tá? Então, o conjunto dessas três interações, quer dizer, cada interação tem uma teoria diferente. Quando a gente junta as três teorias, mais a teoria que descreve as partículas, a gente tem o que a gente chama do modelo padrão de partículas, né? E esse modelo padrão, a simetria do modelo, bom, é a combinação dessas três simetrias, né? S3 com S2 com U1. Então, isso é o modelo padrão das partículas. Agora, tem mais uma partícula que falta nesse modelo, que é a chamada partícula de Higgs, né? Que foi a última partícula que foi observada quase há 8 anos atrás, em 2012. Né? Ela foi observada aqui no LHC, que é um acelerador que fica lá na fronteira da Suíça com a França. Né? Então, essas são as partículas e interações fundamentais desse modelo padrão, e você pode obter, digamos, tudo o que você precisa saber dessas interações e dessas partículas a partir dessa quantidade que eu escrevi aqui. Né? Toda a dinâmica e todas as propriedades de todas essas interações e dessas partículas, tudo está condensado, né, nisso aqui. Isso aqui é o que se chama a ação do modelo padrão. Então, você vê que é uma coisa bem compacta, e a partir daqui a gente pega tudo o que a gente sabe de partículas, e tudo que a gente pega, em termos teóricos, é consistente com os dados experimentais, e os dados experimentais estão resumidos num livro que tem 256 páginas, a última edição. Né? Então, você vê a quantidade de informação que está contida aqui nessa quantidade. Né? E com uma precisão, muitas vezes, enorme, né? De várias casas decimais. Então, esse modelo padrão, ele realmente tem um poder de previsão bastante impressionante, né? Mas, ele, felizmente, ele não explica tudo. Né? Tem ainda muita coisa para a gente tentar explicar. Né? Então, por exemplo, ele tem 19 parâmetros livres, né, que você põe a mão, você não explica a partir desses parâmetros de quantidades mais fundamentais. Ele não explica por que a carga elétrica é quantizada. A gente vê na natureza que a carga elétrica é quantizada, mas ele não explica isso. Ele não explica, por exemplo, por que a carga do elétron em módulo é igual à carga do próton. Isso não precisava ser verdade. Mas essas duas cargas são iguais em módulo. Né? É uma coincidência muito grande para ser só uma coincidência. Né? Mas esse modelo não explica isso. Existe a questão também da quantização da gravidade, confinamento dos quarks. Essa teoria ela não explica a matéria escura, a energia escura. Então, existem ainda várias questões em abertas que, bom, os alunos aqui podem, no futuro, tentar trabalhar para tentar entender esses problemas. Né? Em particular, esses dois problemas que eu coloquei aqui, existe até uma possível maneira como a gente talvez consiga resolver essas duas questões, que é a gente considerar que esse modelo padrão, ele, quando você for a uma energia suficientemente grande, essas três interações são unificadas numa única teoria, e essa única teoria tem só uma única constante de acoplamento e uma única grupo de simetria. Esse S3, S2 ou 1 são nomes de grupos de simetria. Então, isso é chamada teoria de grande unificação, e existem realmente indicações que isso deve ser verdade, porque as constantes de acoplamento dessas três teorias, eu falei que elas são diferentes, mas quando a gente começa a aumentar a energia,
essas intensidades elas vão mudando à medida que a gente vai aumentando a energia. E existem indicações que essas três constantes de acoplamento elas vão convergir numa energia da ordem de 10 a 16 GeVs, né? Então, nessa energia, as três interações têm a mesma intensidade e é nessa energia que a gente acredita que iria ocorrer essa teoria de grande unificação. E todas as interações seriam descritas por essa única teoria, né? Incluindo o campo gravitacional? Não, então, tudo isso que eu estou falando aqui, o campo gravitacional está fora, né? Como eu falei aqui, eu só vou considerar as outras interações sem o campo gravitacional. O campo gravitacional é um caso mais complicado, né? Mas essas três interações vão estar descritas dentro dessa interação, né? Dentro desse modelo padrão, né? Desculpa, da teoria de grande unificação, né? Agora, na realidade, você tem mais de um candidato à teoria de grande unificação. E o nome dessas teorias é justamente o nome do grupo de simetria, né? Então, você tem a teoria chamada SO5, tem outra chamada SO10, tem a E6, E7, E8, são vários candidatos, né? Outra questão importante é lembrar que, como eu falei, a energia dessas teorias de grande unificação é da ordem de 10 a 16 GeVs, enquanto que o LHC está trabalhando a uma energia atualmente de 10 a 4, né? Então, você vê, são 12 ordens de grandeza acima. Então, a gente não vai ver essas teorias de grande unificação no LHC, né? Isso vai ficar para um futuro um pouco distante, né? Agora, então, eu falei, são vários candidatos, vamos considerar o candidato mais simples, que é a chamada teoria S5, né? Então, nessa teoria S5, como todas as outras teorias, né, como naquelas teorias que eu falei agora há pouco, eu tenho lá aquele campo que eu chamei de W, que eu chamei de campo de gauge, e nesse campo eu vou ter lá vários daqueles coeficientes dos geradores, e dentro desses coeficientes eu vou ter os campos que a gente conhece. Então, eu vou ter lá o campo AMI, do eletromagnetismo, eu vou ter os 3 campos que estão associados à interação fraca, eu vou ter aqui os 8 campos que estão associados à interação nuclear forte, e, além disso, nessa teoria vão ter outros 12 campos que estão colocados aqui, esses X, e esses outros 12 campos seriam campos novos, associados a eles teriam novas partículas, 12 novas partículas, mas só que essas novas partículas teriam uma energia também de 10 a 16, e por isso que essa energia é muito, muito, muito grande, e por isso que a gente até hoje nunca viu essa partícula em nenhum acelerador, né? Mas você vê que tem todos os campos e partículas de interação que a gente conhece no modelo padrão, elas estão aqui dentro, né? Além disso, você tem nessa teoria também o campo de Higgs, só que aqui tem 24 campos, tem mais campos que no modelo padrão, né? E, finalmente, você tem todos os quarks e todos os leptons lá do modelo padrão, eles também estão nessa teoria. E uma coisa interessante é que nessa teoria, as cargas desses quarks e leptons, elas não são cargas elétricas, elas não são cargas livres, elas têm um vínculo, elas têm que ser exatamente o que a gente observa na natureza, né? E, além disso, existe um vínculo matemático que você tem que a soma, digamos, você tem uma relação entre a carga dos quarks D e U com a carga do elétron. E essa relação que eles satisfazem explica por que a carga do elétron é exatamente igual em módulo à carga do próton. Então, nessa teoria, a gente consegue explicar a condensação da carga elétrica, consegue explicar por que a carga do próton é igual à carga do elétron em módulo,
Então, a gente explica aquele problema que eu tinha falado antes, e está tudo aqui dentro, quer dizer, todas aquelas partículas que eu falei agora há pouco estão aqui dentro dessa teoria, né? E essa teoria é bem, digamos, ela só tem ela tem muito menos parâmetros, né? Isso então resolve, ela reduz o número de parâmetros livres, né? Agora, essa teoria tem uma novidade com relação ao modelo padrão, é que ela tem o que a gente chama de uma solução topológica, né? Ela tem o chamado monopolo de Tuft-Polyakov. E, bom, esse monopolo foi, digamos, previsto justamente pelo Tuft e pelo Polyakov. Eles viram que essas teorias de grandificação em geral, não só o SU5, mas essas teorias têm condições topológicas, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas elas satisfazem condições topológicas necessárias para a existência dessas soluções topológicas. E a gente fala que isso aqui é uma solução topológica porque a carga magnética dessa solução é proporcional a uma quantidade topológica. E essa quantidade topológica garante que a solução seja estável, né? Então, essa é a razão. Sempre quando a gente tem isso, uma solução que tem uma carga associada à solução e essa carga tem uma origem topológica, a gente fala que essa solução é topológica. Então, aqui eu coloquei esse print daqui, mostrando que esse aqui é o Polyakov, né? O Polyakov ganhou em 2013 um prêmio famoso que tem um valor de $3 milhões pelo fato de justamente ter visto a existência dessa solução topológica e outras soluções topológicas. Ele trabalhou com várias diferentes soluções topológicas, então ele ganhou esse prêmio de $3 milhões, né? O Tuft também ele ganhou o prêmio Nobel em 1999, mas ele ganhou o prêmio Nobel porque ele mostrou consistência matemática daquele modelo padrão que eu falei agora há pouco, né? Então, para você ver que, bom, em física teórica, se você faz alguma coisa realmente fundamental, bom, você pode ganhar um prêmio razoável, né? Então, a forma dessa solução, eu não vou poder entrar em muitos detalhes, mas, digamos, aqui dá a forma daqueles campos, né? Tem aqueles campos que eu chamei de W, aqueles campos W são uma combinação desses geradores que eu chamei M, quer dizer, esses M's aqui são alguns casos particulares daquilo que eu estava chamando antes de T. E esses M's aqui, são matrizes que satisfazem essa relação. E isso aqui é o campo de Higgs. Esse Φ é o campo de Higgs, e ele também é a combinação das mesmas matrizes M. Tanto os Ws quanto os Φs são combinação desses M's, são 3 M's que satisfazem essa relação. E como acontece no eletromagnetismo, a partir do campo de gauge desse W, pegando o rotacional desse W, você obtém o campo magnético. E você pode mostrar que esse campo magnético ele vai ter uma forma radial, que é semelhante ao que acontece com uma partícula pontual. Uma partícula pontual elétrica produz um campo elétrico radial. Essa solução aqui é uma solução que, como ele é um monopolo magnético, ele produz um campo magnético radial, né? E esse B também é uma combinação dessas 3 matrizes M, né? Então, isso aqui é uma solução daquela teoria. Você pode mostrar que a massa desse monopolo, você pode calcular a massa dele, ela pode ser escrita dessa maneira, onde esse M0, bom, essa quantidade aqui, que na teoria SU5, ela assume valores, deve ser entre 10 a 17, 10 a 18, depende de qual a escala de unificação. E eu tenho aqui esse F,
ele é uma função das constantes de acoplamento e ele pode tomar valores entre 1 e em torno de 1,8. Né? Então, esse é o valor da massa. Você vê que, mais uma vez, a massa é da ordem de 10 a 17, 10 a 18 GeVs, que é muito, muito além da energia lá do LHC. Então, isso aqui você não vai ver no LHC. E, bom, como eu tinha falado antes, a carga magnética desse monopolo é uma quantidade topológica. E outra coisa importante é que, necessariamente, um desses M's que está aqui, ele é um M na direção do eletromagnetismo. Agora, então, recentemente, a gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho em conjunto com a Maria de Lourdes, que é uma aluna de doutorado do nosso programa de doutorado aqui do departamento. A gente fez esses 2 trabalhos aqui, e nesses 2 trabalhos a gente mostrou que existe um novo monopolo nessa teoria. A gente considerou até teorias mais gerais, S1N, né? Mas esse N aqui em particular pode ser 5, né? Então vale também para o caso da teoria de grande unificação S5. A gente mostrou que nessas teorias existe um novo tipo de monopolo magnético, onde esse campo magnético ele aponta não na direção da interação eletromagnética. Quer dizer, a gente tinha visto antes que nessas teorias de grande unificação você tem esse W, você tem, ele tem uma componente que está aqui na direção do eletromagnetismo, tem uma componente na direção da interação fraca, da interação forte e dessas outras partículas. Né? Então, aqui, esse nosso monopolo, o campo magnético dele, ele não está apontando nessa, ele não é uma combinação, digamos, ele não tem uma componente aqui na direção do eletromagnetismo, ele está ou aqui, ou aqui, ou aqui, na direção da interação nuclear forte, nuclear fraca, ou desses X. E então, como ele não tem um campo na direção eletromagnética, o fluxo magnético dele é 0 nessa direção, a gente chamou esse monopolo de um monopolo escuro. Né? Ele não interage através do eletromagnetismo. Né? Bom, esse monopolo, como aconteceu no caso do Tufts-Polyakov, então, esse é um monopolo novo, que não foi previsto pelo Tufts-Polyakov. Né? E esse monopolo, você tem que, normalmente, o campo W é uma combinação lá de matrizes M, mas agora nenhum desses M, tem 3 M's aqui, mas nenhum deles corresponde lá àquele gerador do eletromagnetismo. Né? E você tem uma coisa diferente, que o campo de Higgs, ele é uma combinação desses geradores que a gente chamou de Q. Né? E esses Qs, eles são 5 geradores. Né? Então, eu tenho que esse campo Phi, o campo de Higgs, ele está num outro espaço diferente do espaço onde estão esses campos W. Né? E esses 5 geradores, eles satisfazem essa relação de comutação com esses M's. Então, essa aqui é a forma a partir da qual a gente constrói um monopolo. Você vê aqui dessa configuração que tem aqui essa função U, que é uma função que depende de R, né, do raio, né, uma função radial. E aqui, o campo de Higgs depende dessa outra função F, que também é uma função radial. E a gente mostrou que, para isso aqui ser uma solução da teoria, essas funções aqui têm que satisfazer essas equações diferenciais. Né? Onde aqui essa linha é a derivada com relação à coordenada radial. Bom, mais especificamente, com relação a essa variável daqui, EVR. EV são parâmetros de teoria. Além disso, a gente tem que essas funções, quando você vai para a origem ou quando você vai para o infinito, essas funções têm que satisfazer a essas condições aqui. Tá?
E, bom, a gente conseguiu mostrar que essas equações aqui possuem soluções, são soluções numéricas, não são analíticas. Mas a gente mostrou que essas equações têm soluções numéricas. Então, como a gente tem soluções para essas equações, significa que esse monopolo realmente é uma solução das equações de movimento dessa teoria. Isso é exatamente equivalente a, por exemplo, falar uma coisa que a gente sabe, que não sei, as equações de onda, ondas eletromagnéticas são soluções das equações de Maxwell, né? Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem isso aqui, esse monopolo, que é uma solução das equações dessa teoria S5, né? Dessa teoria de grande unificação. Bom, além disso, como aconteceu lá no outro caso, a partir do rotacional do W, a gente pode pegar esse campo B. Esse campo B também vai ser um campo radial, né? Então, por isso que a gente chama isso de um monopolo, né? Mas, mais uma vez, esse B é uma combinação dos M's e nenhum desses M's é um gerador lá da interação eletromagnética. A gente conseguiu calcular a massa desses monopolos. Então, a massa deles pode ser escrita dessa maneira, como no caso do Tupolyakov, onde esse M0 é como lá, né, no Tupolyakov, pode variar entre 10 a 17 e 10 a 18. E esse F aqui, ele varia no intervalo diferente do Tupolyakov, ele varia entre esses dois valores, né? Então, o que acontece é que a massa desse monopolo é um pouco maior, esse monopolo é um pouco mais massivo que o monopolo de Tupolyakov. Mas ele também é um monopolo que tem uma massa muito grande, né? Então, quer dizer, como aconteceu lá com a partícula de Higgs, que foi prevista nos anos 60 e levou 50 anos para ser observada, né? Então, esse monopolo também ele é uma solução da teoria, mas, bom, vai levar possivelmente várias décadas para a gente conseguir realmente observar esse monopolo, né? Quer dizer, tanto esse que a gente viu, quanto o de Tupolyakov, né? A gente mostrou naqueles trabalhos que a carga magnética desse monopolo ela também é proporcional a uma grandeza topológica, e por isso que a gente fala que isso é uma solução topológica, né? Agora, como eu já tinha dito antes, você tem mais de uma teoria de grande unificação, né? Então, uma outra teoria, digamos, que as pessoas trabalham bastante, é uma teoria chamada SO10, né? Na realidade, essa teoria SO10, ela tem a outra teoria SO5 dentro dela, né? Você, da SO10 para chegar aqui no modelo padrão, você teria que passar pela SO5. Uma está dentro da outra. O interessante dessa teoria é que essa teoria ela tem condições topológicas além de ter solução de monopolos, ela também tem as chamadas soluções de cordas cósmicas, que está aqui nesse desenho. Digamos, essas soluções de cordas cósmicas, elas são basicamente tubos, né? São soluções com simetria cilíndrica, e aqui dentro desse tubo, esse tubo seria formado por campo magnético, né? Então, ao invés de ter uma solução esférica como monopolo, tem uma simetria cilíndrica, e essas cordas cósmicas elas seriam formadas no início do universo, né? E além disso, quando você teria uma energia muito grande, quando valeria essa teoria de grande unificação SO10, depois a SO5. Essas cordas, elas teriam um tamanho da ordem de uma galáxia, seriam imensas, né? E além disso, essas cordas, pode parecer isso uma coisa muito estranha, mas a gente observa soluções bem parecidas com essa no próprio eletromagnetismo, né? Quando você considera o eletromagnetismo dentro de um supercondutor, se você coloca um campo eletromagnético suficientemente grande atuando em cima do supercondutor, o campo magnético entra no supercondutor formando também tubos de fluxo magnético.
esses tubos são análogos a esses que eu coloquei, essas cordas aqui. Tanto no supercondutor quanto aqui nas cordas cósmicas, você tem um fluxo magnético, e esse fluxo magnético é quantizado nos dois casos, e esse fluxo magnético, tanto no supercondutor quanto na corda cósmica, ele é proporcional a grandezas topológicas. Por isso que a gente fala que isso são soluções topológicas, né? E isso garante a estabilidade dessas soluções, né? Bom, a gente também, isso são artigos já são um pouco mais antigos, né? Eu fiz também alguns artigos, esses artigos aqui, estudando essas cordas cósmicas, várias propriedades dessas cordas cósmicas, não só na teoria SO10, mas a gente conseguiu estudar para grupos totalmente arbitrários. Então, vale para qualquer teoria de grande unificação, os resultados que a gente obteve. E a gente obteve qual é o mínimo da densidade de energia e propriedades gerais do fluxo magnético que passam por essas cordas cósmicas, né, para qualquer teoria de grande unificação. Isso foi feito nesses dois trabalhos que já são mais antigos, né? Por outro lado, eu tinha dito que nessa teoria de grande unificação, ela pode ter monopolos magnéticos. Eu não vou poder aqui entrar em detalhes, mas os monopolos aqui da teoria SO10, eles têm uma característica diferente, eles são chamados monopolos Z2, e eles, digamos, a gente, com o Paulo Lipcott, que é professor no departamento, a gente fez também alguns trabalhos, esses que eu coloquei aqui, e nesses trabalhos a gente estendeu o que era conhecido desses monopolos Z2 na teoria SO10, a gente analisou esses monopolos na teoria SON, com N arbitrário, né? E a gente também obteve várias propriedades desses monopolos Z2, mostrou que eles existem nessas teorias, né? E a gente obteve várias propriedades desses monopolos, né? Bom, tudo isso que eu falei aqui parece coisas assim bem abstratas, bom, isso são alguns exemplos, alguns trabalhos que a gente fez nessa área de soluções topológicas, e, como eu estava falando, parecem que são coisas muito abstratas, né? Mas, na realidade, existem atualmente vários experimentos que estão tentando detectar tanto essas cordas cósmicas quanto esses monopolos magnéticos, né? Então, por exemplo, existem aqueles laboratórios, LIGO e Virgo, que são experimentos que observam ondas gravitacionais. Então, esses experimentos, experimentos que observam ondas gravitacionais, até agora ele observou ondas gravitacionais de colisões entre buracos negros ou estrelas de nêutrons, mas, a princípio, esses experimentos eles também podem observar ondas gravitacionais que viriam devido ao colapso de cordas cósmicas. Eles têm, a princípio, teriam sensibilidade para isso. Então, se espera que talvez a gente consiga ver sinais de cordas cósmicas nesses experimentos, né? Por outro lado, no LHC, existe um experimento chamado MOEDEL, e aqui ele foi desenhado especificamente, entre outras coisas, para detectar monopolos magnéticos, né? Mas, no caso, seriam outros monopolos diferentes do Tufo-Polyakov, seriam monopolos mais leves, né? Você tem outras teorias que também prevêem a existência de monopolos com massas menores, massas da energia dentro da energia do LHC. E também tem, digamos, outros grupos que tentam observar monopolos magnéticos a partir de material vulcânico, principalmente material vulcânico coletado próximo do Polo Norte, porque esses monopolos criados no início do universo,
eles poderiam colidir na Terra, quando a Terra estava se formando, né? E aí esses monopolos iriam ficar dentro desse material vulcânico expelido pelos vulcões. Então, existem realmente vários experimentos tentando observar tanto essas cordas cósmicas quanto esses monopolos magnéticos, né? Bom, aqui eu falei só de 2 tipos de soluções magnéticas, de soluções topológicas, mas na realidade existem várias outras soluções e soluções que a gente também tem trabalhado. Eu decidi não falar aqui para não ficar uma coisa muito longa, senão, bom, ia ficar falando aqui 2 horas e, bom, acho que o Jorge não ia gostar muito disso, né? Mas, digamos, você tem, por exemplo, a gente acredita, existe uma ideia de que se possa explicar a questão do confinamento dos quarks também através de soluções topológicas. Isso é um problema que a gente tem trabalhado, tem vários artigos nessa direção. Você tem os chamados instantons, paredes de domínio. Então, isso são diferentes soluções que aparecem em física de partículas. Em matéria condensada também existem várias soluções topológicas que aparecem em matéria condensada. Por exemplo, aqueles tubos de fluxo em supercondutores que eu falei agora há pouco, mas também tem soluções topológicas que aparecem em cristais líquidos. Você tem em fibra ótica solitons. As pessoas têm um interesse, acredita que talvez possa se construir memórias de computador usando uma solução topológica chamada skirmions. Então, existe uma grande variedade de soluções topológicas com aplicações em diferentes áreas da física, tanto em física de partículas, matéria condensada e várias outras áreas da física. Então, essa é uma área, como eu falei, que tem um interesse em muitas áreas da física e tem realmente vários grupos de pesquisa em várias áreas trabalhando com essas soluções topológicas. Bom, então era isso que eu queria falar, um resumo de algumas coisas que eu tenho trabalhado nesses últimos tempos e uma visão geral do que é teoria de campos e o que é física de partículas. Ô Marco, muito obrigado pelo teu seminário aí, mostrar um pouco do seu trabalho. Se você me permite fazer algumas perguntas, apenas por curiosidade minha, né? Você sabe que eu sou físico experimental da área de física atômica molecular e eu nunca estudei a fundo, né, essas coisas de modelo padrão, todo esse número. Eu acho muito interessante, acho fundamental, né, esse tipo de pesquisa. Além do mais, é bom a gente frisar, né, para os nossos alunos que essas pesquisas em física básica, né, que é fundamental, tanto na parte experimental como na parte teórica, que muitas vezes pode passar para as pessoas que não têm utilidade prática no momento, são essas pesquisas que trazem uma evolução, né, científica, tanto no desenvolvimento da indústria, no nosso dia a dia e por aí vai, né? Se a gente pensar no nosso computador, se pensar no celular, na internet, no satélite, tudo isso está ajudando no nosso dia a dia e tudo isso está baseado em física básica, né? Ô Marco, deixa eu fazer umas perguntas, então, por curiosidade, porque não é a minha área. Mas aquela ação que você mostrou para a gente no modelo padrão, então ela não tem a gravidade não está contemplada naquela ação. É só... Não, então, naquela ação, na realidade, tinha o termo da gravidade, né? Mas, digamos, como eu falei, no seminário em si, então, ali, na realidade, aquela ação era a ação do modelo padrão e também tinha lá um termo da gravidade, um termo associado à relatividade geral. Mas eu não falei nada de gravidade aqui porque, a gravidade já é um tema um pouco mais diferente da área de física de partículas, né? E agora, deixa eu só fazer um comentário com relação ao que você estava falando, que como eu falei no início da minha apresentação,
Essas teorias de campo, elas são usadas não só para descrever física de partículas, mas elas são usadas também em matéria condensada, mecânica estatística, e cada vez mais isso está sendo utilizado, né? Então, o nosso departamento tem um curso que até eu recomendo. Tudo que eu falei aqui, eu falei, obviamente, de maneira muito rápida, né? Eu espero, as pessoas, com certeza, tudo que eu falei aqui, realmente, para uma pessoa entender isso, vai levar muito tempo entender a fundo, né? Mas existe no nosso departamento uma disciplina de teoria de campos, e nessa disciplina, onde eu ensino tudo que eu falei nesse seminário e muito mais, né? E é comum a gente ter alunos de várias diferentes áreas assistindo esse curso, porque muito desse formalismo ele está sendo aplicado principalmente em matéria condensada, né? E, como eu falei, tudo isso pode ter aplicação direta, e está tendo aplicação direta em matéria condensada, em vários dispositivos de matéria condensada, né? E isso tem aplicação tecnológica, como eu falei, de memória de computador. Tem sido trabalhado ultimamente os chamados isolantes topológicos, e para esses isolantes topológicos você usa todo esse formalismo de teoria de campos. Então, você tem aplicações, por mais que possa parecer algo muito... que não possa parecer que não tem uma aplicação prática clara, sempre a gente consegue encontrar uma aplicação em algum momento, né? Inclusive, uma coisa que eu fiquei surpreso, quando houve aquela observação, alguns anos atrás, das ondas gravitacionais, eu pensei, bom, agora a gente observou ondas gravitacionais, mas vai levar muito tempo para ter uma aplicação prática para isso. E questão de poucos meses depois, eu vi um artigo falando que tinha uma companhia de petróleo que estava usando aquela tecnologia, exatamente a mesma tecnologia que foi usada para o detector de ondas gravitacionais, estava sendo usada para tentar detectar a localização de poços de petróleo, né? Então, várias dessas teorias que parecem não ter nenhum tipo de aplicação prática, você, de repente, em questão de pouco tempo, às vezes até não leva muito tempo, você pode encontrar uma aplicação que pode ter um impacto até bastante grande tecnológico, né? Ô Marco, ainda aproveitando que você tocou nesse assunto do detector de ondas gravitacionais, do LIGO, do Virgo, você falou que a gente pode detectar aquelas cordas cósmicas. Pelo que eu entendi, essas cordas cósmicas, elas são de campo eletromagnético. E quando elas colapsam, de alguma forma, ela perturba o espaço-tempo e cria uma onda gravitacional, é isso? Sim. É porque, digamos, ela, como eu falei, ela tem o tamanho dela é da ordem de... Pode ter uma ordem de uma galáxia. Então, imagina, é um objeto enorme, né? Galáctico. E justamente ele pode, no colapso dele, ele pode produzir uma onda gravitacional que, a princípio, poderia ser detectada. E ele produz, então, uma outra maneira da gente que se pensa de detectar essas cordas cósmicas é que ela como acontece com buracos negros, ela produz uma distorção no espaço-tempo, uma distorção bastante característica, cônica. Ela tem um sinal bem peculiar e essa seria uma outra maneira de detectar essas cordas cósmicas. Marco, e você me falou que tem outras teorias que prevêem a existência de monopolos magnéticos, mas num intervalo de energia menor. Esse intervalo de energia está dentro da detecção do LHC no momento? O LHC consegue chegar nesse nível de energia? Sim.
Então, tem, por exemplo, o primeiro monopólio que foi, digamos, o primeiro monopólio ele foi previsto pelo Dirac na teoria eletromagnética. E, a princípio, o monopólio de Dirac ele não tem nenhum vínculo de massa. Então, essa é uma diferença do monopólio de Dirac para o de Tufts-Polyakov ou para o monopólio escuro que eu falei aqui. O monopólio do Dirac, ele falou, a princípio o eletromagnetismo pode ter esse monopólio, mas pode não ter. Ele não é necessariamente uma coisa que o eletromagnetismo tem que ter. Mas se o eletromagnetismo tiver esse monopólio, ele poderia ter qualquer valor de massa e poderia estar dentro da energia do LHC. Por outro lado, o monopólio de Tufts-Polyakov e esses monopólios escuros que eu falei aqui, eles são, de fato, soluções da teoria. Eles estão lá dentro. Não é como do Dirac, que ele, digamos, ele tirou do bolso, de certa maneira, né? E ele pode existir ou não, né? No caso do Tufts-Polyakov, o monopólio escuro, ele está lá na teoria. Se a teoria realmente for verdadeira, a gente necessariamente vai ter que ver esses monopólios. Então, se a gente vê esses monopólios, é até uma maneira de saber que aquela teoria realmente é verdadeira. Mas, para o monopólio de Dirac, a princípio, ele poderia ter qualquer valor de massa. Existe um outro que é chamado monopólio eletroweak. Esse monopólio, bom, também, se ele existir, ele poderia também estar dentro da faixa de energia do LHC. Marco, e da mesma maneira que a gente pode chamar esse monopólio do Tufts-Polyakov, a gente pode chamar o monopólio escuro de Marco e Maria? Bom, aí você que sabe, né? Marco, se o LHC, é possível a gente atingir esse nível de energia, 10 a 16, 10 a 17 gigaelectronvolt em algum momento, ou isso é impossível atualmente, você sabe? Bom, com a tecnologia que a gente tem, seria bastante difícil, né? Ia ter que ser um acelerador, possivelmente, bom, tamanho da galáxia, um raio maior que o raio da Terra ou algo além disso, né? Tá. Mas é aquela coisa, a tecnologia vai evoluindo muito rapidamente, né? E talvez existem estudos de tentar acelerar partículas de maneira alternativa, usando lasers, por exemplo. Bom, essa é uma área experimental, eu não conheço tanto, né? Mas se usar laser eu posso dar uma ajuda. Quem sabe você consiga isso. Então, pode ser que no futuro eles consigam uma energia suficiente a chegar nessa energia, né? Ou talvez encontrem uma outra maneira indireta de obter essas energias, né? Então, existe uma previsão nessas teorias de grande unificação, algumas delas, nessas teorias, o próton iriam decair. No modelo padrão, o próton não decai, mas nas teorias de grande unificação ele teria uma vida média e iria decair. E então eles estão tentando ver se eles observam um decaimento do próton. Isso são experimentos, em particular, lá no Japão. Esqueci o nome do experimento, mas digamos, mas a vida média eu esqueci, eu acho que é da ordem, acima, depende da teoria, né? Mas é da ordem de 10 a 35 anos, que é acima da idade do universo, né? Então, bom, é bastante difícil a gente ver, mas tem esses experimentos que estão tentando ver esse decaimento. Até agora não viram, né? Mas também seria uma maneira indireta de saber que essas teorias são verdadeiras, né?
Marco, eu quero convidar aqui os nossos alunos a seguirem nossas mídias sociais, no Instagram, no Twitter, o YouTube, o nosso site, né? Se inscreva no canal, manda um e-mail para a gente, ou manda um e-mail para o professor Marco Naip, que com certeza ele vai, né, responder. Quem quiser fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, aí, entre em contato com ele, com a gente, e quiser saber um pouco mais do nosso curso também. Marco, muito obrigado pela tua apresentação, para a gente ver e ter essa conversa aqui sobre física teórica em teoria de campos, que eu acho super importante e super interessante também, né? Uma coisa que é bem legal de se pensar na área de física. Marco, muito obrigado. Obrigado também a você por poder dar essa apresentação. Tá. Até mais, tchau. Tá. Bom, tá bom. Tranquilo. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos ver o que vai dar isso. Tranquilo? Vamos lá? Tá bom. Não? Não. Como é que tá? Tá nada. Tá zero aqui. Nada? Nada. Ué, pra mim tá aparecendo. Não, mas você tá no seu computador, né? Sim. É isso aí, beleza. Agora sim. Agora foi.